O plano da salvação, ele é perfeito. Eu tentei já encontrar outra palavra para ele. Não consigo. O problema é que a gente gosta de complicar as coisas. Vamos na lição dessa semana dar uma olhadinha não só no plano da salvação, mas no plano da salvação dentro da Aliança do Sinai. É um estudo fascinante. E aí, tudo bem com você? Pastor Rubem Bulhão aqui, muito bem-vindo ao nosso canal aqui no YouTube. Eu tenho certeza que você já se inscreveu no canal e já ativou o sininho de notificações. Se não fez ainda, faça agora, por favor. Isso ajuda a gente aqui um montão e vai fazer com que você receba sempre as notificações de que tem material novo na área. Tá legal? Esse vídeo aqui é para estudar a lição da escola sabatina. Tá um estudo muito interessante e o título dessa semana é Aliança no Sinai. E vamos direto para o verso áureo, para o verso para memorizar, que diz assim: vocês viram o que fiz aos egípcios e como levei vocês sobre asas de águias e os trouxe para perto de mim. Êxodo capítulo 19, o verso 4. Esse verso é muito bonito porque vai mostrar para a gente o plano da salvação. Como um todo, é o objetivo da lição, mostrar o plano da salvação através de algo que parece ser extremamente legalista, que é o pacto de Deus com o povo no Sinai. Muita gente, inclusive, acusa os adventistas de serem legalistas por causa do Pacto do Sinai. Nessa semana, e aí um spoiler para você, esse estudo a gente vai ver como o Pacto do Sinai, mais do que qualquer coisa, é graça. Gente, sempre que a gente estuda os pactos de Deus na Bíblia, a gente precisa ter em mente que tudo isso que a gente vai estudar é para entender ou tentar compreender um pouquinho do amor de Deus por nós. Deus ama você mais do que você pode imaginar. Deus ama você mais do que você consegue conceber ou entender ou até mesmo aceitar. Essa semana eu recebi a mensagem de uma pessoa aqui no canal dizendo que depois de muito tempo consegui descansar em paz por entender o amor de Deus. E isso para mim é fascinante. Fica ligado, fica conectado com a gente. Durante esse estudo a gente vai entender muita coisa, mas muita coisa importante. Tenho certeza que tua vida vai mudar para melhor. A lição de domingo é uma aula de evangelismo. O povo de Israel estava escravo por 400 anos. Tudo o que eles conheciam ou acreditavam de adoração a Deus já tinha ido por terra. Não havia sábado para eles naquela situação. Eles tinham que trabalhar 24/7. É a um povo assim que o pacto chega. Agora, olha que interessante, gente. E isso é muito importante que, em especial, nós que somos líderes da igreja entendamos. A mensagem que a gente leva para um povo que está escravo, que não tem condição de sair sozinho do seu problema, um povo que está completamente longe de Deus, cheio de costumes que não são de acordo com a palavra de Deus, não é uma mensagem de repreensão, não é uma mensagem de alerta, não é uma mensagem de insulto, não é dizer vocês estão errados, vocês têm que parar de fazer isso, não. Deus, quando se apresenta ao povo de Israel, e por isso que o pacto do Sinai e todos os pactos são baseados na graça de Deus, Deus se apresenta já disposto a salvar o ser humano daquilo que eles estão. Porque uma coisa fica claro, o ser humano não tem a menor condição de sair daquele rolo sozinho. O ser humano não tem a menor condição de se livrar sozinho. Isso é importante para a gente entender. Nós, sozinhos, não temos condições de sair do problema que estamos vivendo. Nós, sozinhos, não podemos ser livres dos nossos pecados. Essa tentativa de abandonar nossos pecados por nossas próprias forças não são outra coisa senão justificação pelas obras. E a gente sabe, nossas obras não são nada, são irrelevantes, são irrisórias. Deus, quando encontra o povo, ele encontra o povo na necessidade deles. Deus atende a necessidade deles. Deus vai até onde eles estão. Deus não os tira de lá. Deus os encontra lá.
Por que eu falo que isso é uma aula de evangelismo? É porque às vezes me dá a impressão de que a gente está mais preocupado com as ações das pessoas que com a libertação das pessoas. A gente está mais preocupado com o que elas fazem ou deixam de fazer, com que se elas estão livres em Cristo de fato. E é muito importante a gente entender que vida cristã não existe uma formatura. A formatura vai ser na vinda de Cristo. Enquanto isso estiver acontecendo, a gente está crescendo, a gente está evoluindo na vida cristã. Cristo vai e se encontra com eles lá, sabendo da limitação daquele povo. A lição de segunda-feira mostra como Deus usa a figura da águia. A águia, ela se preocupa com o filhote não consegue voar, mas não é por isso que deixou de ser águia. O filhote é muito pequenininho, é muito indefeso, mas não é por isso que não é águia, mas ainda é um filhotinho. E como a águia protege o filhote, como a águia empurra o filhote para voar, como a águia tenta cuidar do seu filhote, é assim que Deus faz com a gente. E é assim que a gente devia fazer com as pessoas que de alguma maneira querem conhecer o Evangelho através da gente. Nunca vai funcionar, vou repetir, sem medo de estar equivocado, sem medo de estar polarizando, exagerando. Nunca vai funcionar o ataque a outras pessoas como forma de ganhá-los para o Evangelho. Por isso que eu nunca participo de debates. Pastor, eu direto recebo mensagens aqui no YouTube ou em outros meios sociais de gente dizendo assim, pastor, eu quero ver o senhor debater comigo e me provar que eu estou errado. Eu jamais vou fazer isso. Eu não perco meu tempo com isso, porque não vejo alguém ganhar alguma coisa com isso. O Evangelho não ganha. O Evangelho só perde quando duas pessoas, duas cabeças duras, querem brigar para ver quem tem razão, quem tem mais razão e quem tem menos razão, e algo que tem a ver com interpretação. O ponto aqui é que Deus quer salvar o ser humano. E ele vai encontrar o ser humano onde ele está. No pior do pior. No caso aqui da lição, foi encontrar o israelita lá na escravidão, corrompido, machucado, sujo, mal cheiroso. Foi lá que Deus foi encontrar ele. Isso é uma lição incrível para a gente. E valeria a pena a gente que vai à igreja e que se diz líder da igreja, que recebe o privilégio e a responsabilidade de ser líder da igreja, valeria muito a pena a gente tomar cuidado com isso aqui. A lição de segunda-feira, ela começa com um verso bastante interessante. Vamos acompanhar esse verso, diz assim: portanto, diga aos filhos de Israel, eu sou o Senhor. Vou tirá-los dos trabalhos pesados no Egito. Vou livrá-los da escravidão. Vou resgatar vocês com meu braço estendido e com grandes manifestações de juízo. Eu os tomarei por meu povo e serei o seu Deus, e vocês saberão que eu sou o Senhor, seu Deus, que os tiro dos trabalhos pesados do Egito. Êxodo capítulo 6, os versos 6 e 7. O Pacto do Sinai mostra o desenho da salvação, que Deus está disposto a fazer por nós na salvação. Sempre que a gente falar de salvação, sempre, e começamos aqui no Sinai, sempre que a gente fala de salvar o povo, a gente fala a partir de dois princípios. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Então, sempre que você falar de salvação, a gente começa com essa premissa, com esse princípio. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. Segundo princípio que tem que estar claro para a gente. O único que me pode salvar é Deus. O único que me pode salvar é Deus. Esses dois conceitos têm que estar claros. Têm que estar claros. Porque se algum desses dois conceitos está parcialmente corrompido, eu caio em esquizofrenias da religião, como, por exemplo, o legalismo, o universalismo, ou outros ismos que só prejudicam a pregação do Evangelho e o avanço das boas novas de Deus. Não há nada que eu possa fazer para me salvar. E essa é uma mensagem bonita da salvação. Tem uma expressão aqui, a expressão resgatar, que está no verso 6. Eu vou resgatar você. Quer dizer, eu estou lendo aqui a lição,
ele literalmente disse: eu agirei como um parente que o resgata. Goel. Goel é uma expressão bem interessante, comum nos tempos bíblicos. E uma das melhores usos dessa expressão está no livro de Ruth, quando Boaz se apresenta como Goel. Boaz é o parente que resgata. Agora, olha, e esse exemplo de Ruth para mim é fantástico. Vamos dar uma olhadinha na vida de Ruth e vamos tentar entender o que eu estou querendo dizer aqui. Primeiro, Ruth era uma excelente pessoa, de acordo com o relato bíblico. Ela deixou a terra dela para cuidar da sogra, né? Todo mundo que faria isso pela sogra, né? Mas vamos lá. Um abraço para minha sogra, um abraço para minha mãe e para as outras sogras que estão acompanhando aqui. Não é todo mundo que faria isso pela sogra, mas Ruth fez. Ela deixou tudo para cuidar da sogra, sabendo que viveria em pobreza, viveria com muita limitação, mas ela foi. A Ruth trabalhava arduamente, extremamente trabalhadora, muito responsável, muito amorosa, uma pessoa boa, uma pessoa boa. Se alguém merecia algo de bom, era Ruth. Tá certo? Estamos juntos? Estamos concordando até aqui? Agora, aqui é que vem o X, o pulo do gato, o X da questão. Olha só. Por mais que Ruth fosse amorosa, boa gente, trabalhadora, ela passaria a vida inteira dela dependendo da boa vontade e colhendo migalhas, vivendo de espigas que caíram, vivendo literalmente da miséria. Tendo o mínimo para sobreviver. Ela podia fazer o melhor dela em qualquer situação, ela sempre estaria nessa limitação, sempre. E exatamente o que acontece na nossa vida. Gente, é bom ser bom, é bom fazer as coisas bem, é bom se portar bem, é bom gozar de uma boa reputação com as pessoas. Agora, por mais que eu faça tudo isso, por melhor membro de igreja que eu seja, por melhor marido que eu seja, por melhor filho que eu seja, por melhor genro que eu seja, por melhor trabalhador, por melhor empregado, por melhor tudo que eu seja, eu nunca vou conseguir minha própria salvação. O meu bom nunca é suficiente. É aí onde entra Boaz na vida de Ruth. Boaz está para Ruth como Cristo está para nós. Tá bom? Vou repetir para você acompanhar. Boaz está para Ruth como Cristo está para nós. Boaz era o parente que podia redimir Ruth. E Boaz, ele vai lutar por Ruth, ele vai à praça lutar pela redenção, pela restauração de Ruth. Ele é o parente próximo que pode fazer isso. E Boaz faz. O que Ruth fez para merecer isso? Nada. Boaz quis fazer. Tá certo que Boaz talvez estivesse apaixonado por ela. Boaz viu a beleza dela, Boaz viu a trabalhadora que ela era, e pensou, essa pessoa aqui vai dar uma excelente esposa, vou lá batalhar por ela. Agora, Cristo, quando ele olha para a gente, o que ele vê de bom? O Rubem prega bem, eu preciso salvar o... Não. Pregar bem, tem gente que 50 mil pessoas pregam melhor que eu. Deus não precisa de mim. Para nada. É aí que é graça, aí que a graça se personifica na nossa vida. Deus é o nosso restaurador. O povo de Israel podia fazer o que quisesse, jamais seria suficiente. É onde então Deus aparece e salva o povo. Isso é o desenho da salvação. Essa é a beleza da salvação. Esse é o resgate de Deus. E, gente, todas as vezes que a gente olhar para o pacto do Sinaí, todas as vezes que a gente olhar para a libertação do povo de Israel, a gente precisa enxergar um Deus soberano, mas maravilhoso e amoroso, compassivo, que olha para o ser humano e vê a limitação dele, vê o quão frágil ele é, vê quanta coisa está errada na vida dele, e ele vai lá e fala assim, eu preciso salvar essas pessoas. E é o que ele faz todos os dias.
A única coisa que você e eu podemos fazer em tudo isso é aceitar. Aceita. Na lição de terça-feira, a gente vai encontrar a sequência da Aliança do Sinai. É interessante, eu vou tomar o tempo de ler a sequência que a lição de Escola Sabatina coloca aqui pra gente. É muito importante a gente fazer a leitura completa disso aqui, para que a gente possa entender um pouquinho melhor esse tema. E agora a gente vai começar a entrar numa segunda parte da lição, que envolve o Pacto do Sinai, onde a gente vai começar a entender o local, o lugar dos mandamentos que são dados nessa aliança na nossa vida e no processo de salvação. Volto a repetir, muita gente no mundo evangélico, quando ouve o adventista falar do pacto da aliança do Sinai, imediatamente pensa na nossa fixação com a lei, na nossa obsessão, vou colocar dessa maneira, com os 10 mandamentos, em especial com o sábado. Vamos tentar entender isso a partir de hoje e nesses próximos minutos aqui com o que a lição de Escola Sabatina vem dizer. Mas vamos lá, a leitura. Agora, lembra disso, esse processo parte do seguinte princípio: o povo de Israel está livre. O povo de Israel está livre. Já encontramos agora os 3 primeiros dias até a segunda-feira, o povo de Israel ainda estava escravo. Agora já o povo de Israel está livre, tá legal? A gente não vai passar por todo o processo da liberação, já está livre. Então, primeiro passo, a chegada e o acampamento de Israel no Sinai. Eu não vou ler os textos bíblicos, recomendo que você faça. Segundo a proposta de Deus, proposta de Deus de uma aliança com Israel. O passo 3 é a resposta de Israel ao aceitar essa aliança. Passo 4, preparativos para o recebimento formal da aliança. E o passo 5, que é onde a gente mais dá atenção a esse processo, a proclamação dos 10 mandamentos. No passo 6, Moisés é eleito como mediador dessa aliança. O passo 7, os princípios da aliança são explicitados. E no passo 8, vem a confirmação dessa aliança. Agora, é muito importante a gente entender algo em relação à aliança do Sinai. Vou repetir o que eu já disse no começo do dia de hoje. O povo está livre. A aliança do Sinai, ela é dada a um povo livre. Não é dada a um povo que está escravo. A aliança não é dada como condição de salvação. A aliança é dada a um povo já salvo, já livre. Em nenhum momento Deus diz: se vocês obedecerem o meu pacto e a minha aliança, então eu os salvarei. Em nenhum momento aconteceu isso. O que acontece é Deus vai com seu braço forte, Deus vai com sua mão estendida, Deus vai com todo o seu poder, arranca o povo de Israel do Egito, os liberta de maneira miraculosa e maravilhosa. Deus faz tudo isso na vida deles e agora propõe, já com eles salvos, olha, para que vocês não voltem àquela situação e para que vocês possam se desenvolver agora, é isso que eu proponho. Cumpram isto aqui e vocês crescerão num relacionamento comigo. E essa talvez seja a palavra-chave do Pacto do Sinai: relacionamento. O que Deus quer fazer é estabelecer um relacionamento de amor com o seu povo. Todo o Pacto do Sinai é para trazer o povo a um relacionamento com seu Deus. Por isso que quando eu digo assim, ou quando alguém diz que o Pacto do Sinai é um pacto legalista e devia ser anulado, ou foi anulado, claramente não está entendendo o que está dizendo. Porque o Pacto do Sinai é um pacto de graça, é um pacto de bênção. É Deus chamando o povo agora livre para um relacionamento com Ele, para ser um exemplo para as nações do que Deus pode fazer. E, gente, é isso que a gente faz hoje. Quando Deus nos resgata de uma vida de pecado, quando Deus nos resgata de uma vida cheia de problemas, uma vida infeliz, uma vida miserável, Ele não coloca, olha, primeiro guarda o sábado para ver se eu te salvo. Não, Ele me salva. Então Ele me apresenta tudo o que Ele quer para que a gente possa estabelecer uma relação.
E aí vai estar na minha mão decidir se eu quero ou não. O Pacto do Sinai é uma das mais belas, é um dos mais belos documentos de graça que existe na Bíblia. Como seria bom que nós adventistas entendêssemos isso? Como seria bom que todo aquele que estuda a Bíblia conseguisse enxergar isso? Que nesse pacto não tem nada para fazer, a não ser aceitar. E aí eu fecho de novo com a mesma pergunta. Você aceita? Na lição de quarta-feira a gente vai encontrar o papel, vamos falar um pouquinho sobre o papel da obediência e, por consequência, o papel dos 10 mandamentos no nosso processo de salvação e no Pacto do Sinai. A lição parece dar a entender, eu sei que o autor não quer fazer isso, mas a lição, se a gente não tiver o cuidado de entender bem, estudar bem, pode dar a entender de que tem algo que eu possa fazer para cooperar com minha salvação. A lição usa uma expressão aqui, diz assim, eles tiveram que cooperar. Até a liberação do Egito tinha envolvido sua cooperação, se não tivessem feito o que o Senhor havia mandado, como colocar sangue nos umbrais das portas. Então, olha só, é muito importante que isso fique claro para a gente. Nós não temos nada para cooperar no plano de salvação. Nada. Às vezes, uma palavra meio fora de lugar pode gerar uma ideia equivocada em relação ao assunto. Não tem nada que a gente possa fazer para a nossa salvação, a não ser aceitar. Tá ok? É importante ficar claro. Agora, qual o papel, então, pastor, da obediência? No caso dos israelitas, eles não colocaram sangue nas portas? Nos umbrais das portas? Colocaram. Isso foi a obediência deles. Agora, isso não coopera para a salvação deles. Isso é parte do desenvolvimento deles. E é aí que está. Os mandamentos e a obediência não existem para que isso me ajudem na minha salvação ou para que cooperem com o meu processo de salvação. Existem para desenvolver meu relacionamento com Deus, mas em especial a minha fé em Deus. Porque aqui que está o segredo, aqui está o grande ponto. Muitas vezes o que Deus nos pede é meio sem sentido. Já se deu conta disso? Muitas vezes o que Deus me pede é meio sem sentido. Vou te dar um exemplo bem fácil de entender. O sábado. Eu poderia guardar qualquer dia da semana. Qualquer dia da semana. Mas a gente guarda o sábado. Por que a gente guarda o sábado? Por uma razão bastante simples. Porque Deus mandou. Não existe algo especial, específico, algo mágico naquele 7º dia da semana, não. Deus mandou e a gente obedece. É bem frio esse raciocínio, mas é assim. Por que eu obedeço? Porque eu quero desenvolver minha fé em Deus. Eu acredito que Deus, quando me pede algo, é para o meu bem. Então eu obedeço. Dízimos, estilo de vida, alimentação, coisas que eu faço. Eu vou fazendo essas coisas não para ganhar pontos numa suposta tabela de salvação. Eu faço essas coisas para desenvolver minha fé em Deus, para desenvolver minha confiança num Deus que eu não posso ver. Aí que está o papel da lei. Esse é o lugar dos mandamentos na vida do cristão. Quanto mais eu obedeço a Deus, mais eu confio em Deus, mais eu acredito em Deus, mais capaz de enfrentar as batalhas da vida eu sou. Eu ouvi essa frase em algum lugar e achei fenomenal quando alguém diz, quando eu peço a Deus fé, Ele não me dá um comprimido de fé. Ele me coloca em situações onde eu preciso desenvolver a minha fé. E é exatamente o papel da obediência na nossa vida. A lei é boa, gente. Os 10 mandamentos são bons. Às vezes as pessoas pensam que eu sou contra os 10 mandamentos ou que eu não guardo. Não, eu guardo sim. Acredito no valor dos 10 mandamentos. Mas eu acho que
Está na hora da gente, como igreja, como membros de igreja, a gente colocar os mandamentos no lugar que eles devem estar. A gente não está aqui para idolatrar os mandamentos, a gente está aqui para obedecê-los, para usá-los, para, em especial, através disso, desenvolver nossa fé num Deus Todo-Poderoso, que nos salva, independente se a gente cumpre ou não. Ele sempre vai nos salvar. E essa é a beleza desse processo de salvação. Eu tenho 2 filhas lindas. Minha esposa me deu 2 filhinhas incríveis. Uma tem 17 anos e a outra tem 11 anos. Quando elas eram pequenininhas, eu às vezes chegava em casa do trabalho, de uma viagem ou de algum lugar, e elas estavam com um desenho pronto para me dar. Desenho de uma criança de 2, 3 anos não é um desenho, é um monte de riscos coloridos. Qualquer pai vai pegar aquele desenho e vai dizer o que para a filha? Meu amor, mas que desenho mais lindo! Nossa, você é uma artista! Até hoje eu tenho vários daqueles desenhos pendurados no meu escritório. Mas aqueles desenhos, de novo, são só rabiscos. Esses dias minha filha foi no meu escritório e viu um daqueles desenhos e falou: pai, por que está isso aqui? Eu falei: filhinho, isso me lembra você. Ai, pai, mas é só um rabisco, pai. Nossa obediência são como esses rabiscos. Nossa obediência é como isso. Alegra a Deus ver o ser humano obedecer. Mas nossa obediência são meros rabiscos num papel. Não adiantam de nada, não nos ajudam muito, não cooperam com a nossa salvação. Mas são importantes no nosso desenvolvimento. E esse talvez seja o grande papel. Eu estava falando disso na lição de ontem e vou reforçar isso hoje. A obediência é boa para nós. Deus não se deprime porque seus filhos não obedecem. A obediência é boa para nós. É bom para nós, para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento, para o nosso estabelecimento, na verdade. Quando eu sigo o que Deus estabeleceu para mim, o único beneficiado sou eu mesmo. Quando alguém, e aí é onde me entristece um pouquinho, quando eu vejo as pessoas dizendo: não, a gente não precisa guardar os mandamentos. Precisar não precisa. A nossa salvação não depende em nada deles. Mas os benefícios que eu deixo de ganhar por deixar de obedecer os mandamentos são muitos. São muitos. Por isso que eu acredito honestamente que a pessoa que ataca os mandamentos, eu acho que ela nunca entendeu o papel dos mandamentos na vida do cristão. Talvez seja culpa nossa, dos adventistas, por causa, outra vez, dessa obsessão que a gente tem com 10 mandamentos. Mas deixando esses problemas de lado, eu acho que valeria muito a pena a gente poder entender para que esses mandamentos existem e por que Deus me pede que eu os cumpra, que eu os obedeça. São desenhos, são riscos num papel que me beneficiam a mim. Minhas filhinhas, elas ficavam super felizes quando viam os desenhos delas guardados e pendurados. É isso que Deus faz com a gente. Deus não precisa que a gente guarde o sábado. Deus não precisa do nosso dinheiro. Deus não precisa que eu deixe de comer isso ou deixe de comer aquilo. Ele estabelece todas essas coisas para o meu benefício, para a minha proteção. Por isso, eu quero te fazer um convite hoje. Dá uma olhadinha nos 10 mandamentos outra vez. Dá uma olhadinha na lei de Deus. Nem tudo que está ali vai nos agradar assim de primeira. Mas eu te garanto, faz muito bem obedecer. Traz uma paz muito grande e nos protege de tanta coisa. Por isso, o meu convite hoje é: obedeça. Você vai ver, o grande beneficiado de tudo isso é você mesmo. Salvação e obras.
Essa talvez seja a equação mais difícil de ser compreendida por nós. Salvação não depende das nossas obras, em absolutamente nada. Salvação depende somente de Deus. E tudo que precisava acontecer para a nossa salvação, já aconteceu. Nossa obediência é uma resposta de amor. Nossa obediência é uma maneira de viver a fé, de confiar mais em Deus. A gente precisa ter muito cuidado com isso, porque senão a gente pode voltar, e eu às vezes acho que a gente como igreja comete o mesmo erro que os fariseus. O povo de Israel, ele, depois que saiu do Egito, ele teve altos e baixos, se cercando a Deus, se afastando de Deus, foi escravo, depois saiu da escravidão, dominou, foi dominado, e foi assim, até quando voltou do exílio e pensou, agora a gente precisa obedecer, ser fiel a Deus. E aí eles foram para o outro extremo. E o outro extremo foi criar um sem fim de leis para que fossem adicionadas à lei de Deus, para que dessa maneira todo mundo andasse direitinho, todo mundo se comportasse bem, para que nunca mais passasse o que passasse. Só que o centro da atenção do povo de Israel deixou de ser Cristo, deixou de ser Deus, deixou de ser adoração a Deus e passou a ser o cumprimento da lei. Eu acho que nós, como Igreja Adventista do Sétimo Dia, a gente às vezes comete o mesmo erro e a gente precisa ter muito cuidado para não cometer esse erro. A lei é santa, justa e boa, mas a lei é apenas a lei. A gente não pode viver obcecado por ela. O centro da nossa adoração é Cristo. O centro do meu louvor é meu Deus. E é a Ele que eu devia dedicar a minha essência, a minha vida, a minha história. A lei vai ter seu lugar sempre. E essa equação balanceada, gente, ela só tem a nos beneficiar. Que bom que você chegou até aqui. Olha, de verdade, fico muito feliz. A gente está começando esse projeto novo em português agora. E se você quiser sempre estar conectado com a gente, vai ser sempre um prazer imenso ter sua participação aqui. Tá legal? Na descrição do vídeo, você pode encontrar o link para participar dos nossos grupos de WhatsApp. A gente está sempre mandando, eu estou sempre mandando juntamente com minha esposa os áudios de devocionais para casais. Agora está terminando essa semana e a gente deve começar um novo devocional, tá legal? E você pode acompanhar tudo isso aí, receber tudo isso no teu telefone. Também, se quiser, se inscreva no seu canal, por favor, se inscreva no nosso canal e acompanhe a gente nos meios sociais. Você viu aí durante o vídeo as informações para o canal YouTube e para os outros meios sociais. Tá legal? A gente vai ficando por aqui, a gente se vê no próximo vídeo e fica ligado que tem muito material novo vindo essa semana, tá bom? Forte abraço para todos vocês, a gente se vê para a próxima. Tchau!